Então, pessoal, vamos começar então agora os estudos de física. Depois de a gente ter estudado seres vivos, agora vamos falar de uma outra ciência que é a física. E a física ela vai estudar sobre movimentos, a energia, muito da explicação da natureza, mas de como que a natureza funciona e de muitas coisas práticas que a gente vê no nosso dia a dia. Que é o assunto que a gente vai ver nesse nosso PET, que é o conceito das máquinas simples. O que são máquinas simples, como que elas funcionam e exemplos do nosso dia a dia desse tipo de instrumento. Então a gente define, pessoal, uma máquina, independente do que for. Uma máquina é um instrumento que facilita a execução de tarefas, né? Por exemplo, uma máquina de lavar roupa. Você não faz você ficar esfregando a roupa ali no tanque. Um computador que vai facilitar a execução de inúmeras tarefas. Um carro, que é uma máquina que te facilita seu transporte. Então, quando a gente dá o nome de máquina para alguma coisa, é nesse sentido de facilitar a execução de alguma tarefa, a execução de alguma coisa que você ia fazer. Essas máquinas, pessoal, elas não fazem força, no caso das máquinas simples. A gente chama de máquina simples instrumentos simples, como esses das imagens, um parafuso, uma roldana, um plano inclinado, uma roda, alavanca. São instrumentos muito simples, mas que fazem uma ajuda muito grande. Foram, digamos assim, as primeiras máquinas, os primeiros facilitadores de trabalho que o ser humano começou a desenvolver, né? Depois da Revolução Industrial, que aí vai ter a invenção de outras máquinas, de outros instrumentos, que a gente já estudou em alguns PETs passados, que a gente vai ver que ele vai desenvolver muita coisa. Mas agora vamos focar então nessas máquinas simples. Instrumentos muito simples que ajudam um trabalho gigantesco. A primeira característica delas que a gente tem que guardar, elas não fazem força. Quando a gente, por exemplo, vai usar uma alavanca para empurrar alguma coisa, a alavanca, aquele pedaço de madeira, não faz a força. Esse tipo de instrumento, elas transformam a energia, ou transmitem a energia que você coloca. Ou ela transforma uma energia de uma modalidade para outra, de um sentido para o outro, ou principalmente o que elas vão fazer é transmitir a força aplicada. Você faz a força num ponto, essa máquina simples vai transmitir essa força que você manda, vai mandar essa força para um outro ponto onde vai ser feita o erguimento de alguma coisa, o empurrar de alguma coisa. Por exemplo, quando você vai puxar uma roldana, você vai puxar na cordinha, né? Você está fazendo força aqui para baixo na cordinha. A roldana transmite a força que você está fazendo aqui embaixo por toda a corda até chegar no peso e você conseguir erguer o peso. Então as máquinas simples elas transmitem a força que você faz. Você faz a força num ponto delas, essa força vai percorrer por todo o instrumento até chegar ao peso que você tem que mover, certo? E elas são feitas de uma peça só, única, como por exemplo um plano inclinado que é uma rampinha, a roldana que é só aquela polia, uma alavanca que é um pedaço de pau. Então é uma peça só que forma a máquina simples. E as mais famosas a gente vai ter as alavancas, como essa daqui, as roldanas ou polias e os planos inclinados. Quando a gente fala de máquina composta, é quando a gente junta duas ou mais máquinas simples que vão fazer uma função mais complexa do que aquela do começo. Certinho? Então agora vamos falar do que é uma alavanca. Essa semana a gente vai dedicar nossos assuntos ao estudo das alavancas. A gente define a alavanca, pessoal, como uma peça rígida. Pode ser um pedaço de madeira, um pedaço de metal, uma peça, até o nosso osso do nosso braço funciona como uma alavanca. É uma peça rígida, um negócio duro, que gira em torno de um eixo. Ele é capaz de girar, por exemplo, o nosso braço. A gente vem e faz esse movimento. Então, se não tivesse o ligamento que segura o osso aqui, a gente giraria o nosso braço. Como no exemplo aqui, uma tesoura. A gente tem o eixo ali, onde prende a tesoura no meio, a tesoura abre e fecha. Você vê que ela está movendo. Uma vara de pescar, que você gira ela para lá e para cá. Aquele pau que você coloca na madeira, numa pedra para tirar. Então, se você tem um pedaço rígido, preso num apoio que tem um movimento de um eixo, né, um movimento circular, a gente tem uma alavanca. A função delas é para facilitar a execução de um trabalho, fazer alguma tarefa ser mais fácil, porque ela multiplica a força aplicada, ou seja, você coloca uma força de 2, né? A gente fala que a unidade da força é o Newton, né? A gente coloca uma força de 2, ela multiplica para 4, para 6,
você faz uma força pequena, mas consegue empurrar um objeto muito grande, porque ela multiplica a ação dessa força, ela aumenta a intensidade da força que você está colocando ali nela. Por isso que tem aquele exemplo de alavanca que você pega um pedaço de pau para empurrar uma pedrona. Você consegue fazer uma força, essa força aumenta para poder empurrar aquela pedrona. Por exemplo, aqui arrancar um prego com a parte lá de trás do martelo. Você vai fazer uma força? Vai. Mas a força é que a alavanca, ou a haste aqui do cabo do martelo com aqui, vai ser muito maior do que a força que você está fazendo com o seu braço. Mesma coisa quando você vai empurrar um carrinho de mão. A força que você faz para subir o carrinho de mão e empurrar é muito menor do que a força que é todo o conjunto do carrinho de mão. Mesma coisa os nossos ossos, quando vai subir, carregar alguma coisa muito pesada, a gente está fazendo uma força X. Mas a alavanca ela consegue multiplicar essa força para a gente conseguir carregar coisas pesadas. Então a alavanca ela facilita o transporte, o movimentar de coisas mais pesadas do que a força que a gente faz. Ela aumenta essa força que a gente faz. Vamos ver os elementos dela. Uma alavanca, independente do tipo e do formato, ela tem 3 elementos básicos. O ponto de apoio, que a gente fala que é o PA, que é o ponto no qual a alavanca gira. Em qualquer lugar, ela vai ser um apoio para a haste rígida, né, poder se movimentar. É o centro onde ela está presa e a partir desse ponto que ela está presa, ela consegue se movimentar. A força resistente, que aqui está nessa bolinha, é o peso do objeto que a gente quer mexer. Tipo, a força resistente é onde está a coisa que a gente quer se mover. Se a gente quer usar uma alavanca para empurrar uma pedra, a pedra ali, onde está a pedra, é a nossa força resistente. É onde a pedra está presa e que a gente quer empurrar. E o FP, que é a força potente, é a força que a gente faz para fazer o movimento. Então eu faço uma força, que é o FP, faz a alavanca se mover ao redor do ponto de apoio que ela está, e ela consegue mover minha força resistente, que é meu objeto. Só lembrar, gente, força potente, a potência que você coloca na alavanca. Força resistente, a resistência, ele está se segurando para não se mover, mas você faz força, você faz potência. Aqui eu estou usando potência de um jeito simplificado, né? A gente fala que é a força para poder mover esse objeto, certinho? Então, FP, força que você faz, ponto de apoio, onde a alavanca está presa, e o FR, a força resistente, é o peso, a força que o objeto faz para ficar parado e que a sua força potente quer vencer. As alavancas, pessoal, aqui antes vamos ver aqui esse exemplo clássico de uma alavanca, que a gente tem o carinha com um pedaço de pau para empurrar uma pedrona. Aqui a gente tem a nossa alavanca, a nossa haste rígida. A pedra que você coloca aqui embaixo é o ponto de apoio, onde a alavanca vai ficar apoiada e a partir daqui ela gira, né, para cima ou para baixo. A força resistente, né, é a pedra, é onde a pedra vai estar fazendo força para ficar parada aqui no chão. E a gente tem a força potente, que é o nosso braço. Então a gente está ali, a gente puxa isso para baixo, a força que a gente faz é transmitida por toda a haste e aqui em cima ela empurra a pedra para cima, que vai sair rolando. Então a alavanca ela consegue multiplicar a força que a gente faz. Aqui a gente faz uma força, mas a força que empurra a pedra é muito maior do que a gente fez. A alavanca consegue aumentar essa força. E, dependendo da localização desses 3 elementos, a força potente, a força resistente e o ponto de apoio, a gente vai ter 3 tipos de alavanca, inclusive presentes no nosso dia a dia todos os 3 tipos. O primeiro a gente chama de alavanca interfixa. Quando a gente vê inter, a gente vai ver que é a entre. Então, na alavanca interfixa, o PA, o ponto de apoio, está entre a força potente, a força que a gente faz, e a força resistente, que é a força que o objeto que a gente quer modificar. No esqueminha, o PA está aqui no meio, tipo aquela que a gente viu ali atrás do índiozinho ali com a pedra. A força potente aqui na frente e a força resistente lá no final. É o caso daquele hominho, daquele brinquedo da gangorra. Você vê que a gangorra é um pedaço de cano com os 2 banquinhos. Ela está presa ali no meio, senta uma criança de cá, senta Deus de lá, você fica ali. Quando você está lá em cima e você quer descer, você tem que fazer uma força, que é a sua força potente, para vencer a força resistente, que é o peso da outra criança, e assim você consegue subir ela.
Na nossa casa, a gente também tem as tesouras, que é um exemplo de alavanca. Por quê? Aqui, a gente vai ter a nossa força potente, é onde a gente coloca os dedos, né? Quando a gente vai abrindo e fechando o dedo para cortar. O ponto de apoio é aquele parafuso, aquele pino que prende as duas partes da tesoura, né? Ali que a haste da alavanca está presa. E a força resistente é o papel que vai cortar ali, naquele ponto. Então, quando a gente faz isso com a tesoura para ir cortando, a força transmitida faz então esse abrir e fechar, porque as duas hastes estão girando no ponto de apoio, e com isso elas ficam ali fechando e cortando o papel, vencendo a força resistente do final da alavanca. Então, a tesoura é um exemplo de alavanca interfixa, porque o local onde você faz a força está numa ponta, o local onde faz uma força contrária, a força que você quer vencer, está na outra ponta, e o ponto de apoio, onde está tudo preso, é no meio. Agora temos as alavancas interresistentes, onde a força resistente, a força que a gente tem que vencer, está entre o ponto de apoio e a força potente. Vamos por esqueminha. Então, o ponto de apoio está aqui, é onde a alavanca vai ficar presa. A força resistente, que é a força do objeto que a gente quer mover, está no meio. E a força potente, a força que a gente faz, está aqui no final. Um exemplo, o carrinho de mão. A gente vai lá carregando. Onde a gente pega o carrinho de mão é lá a nossa força potente, a força que a gente faz. A força resistente é a força que o que você colocou no carrinho de mão está fazendo para ficar parada. O ponto de apoio é a roda do carrinho de mão, que está segurando tudo e ajudando todo o sistema. Quebra-nozes, que é um negócio de quebrar nozes, de quebrar a noz, né? Você tem o ponto de apoio onde prende os dois negócios, a força resistente onde você coloca a noz, e você aperta ela assim, tipo é muito antigo, às vezes vocês nunca viram, mas tipo espremedor de limão. Você colocava o limão ali e apertava ele para poder espremer. E o abridor de garrafa. A gente tem ali o ponto de apoio onde você coloca o abridor, a parte de cima dele, onde você coloca ele na tampa. A força resistente, a parte de baixo ali que você vai empurrar a tampinha enquanto você abre, né? Por onde a tampinha começa a sair. E a força potente, o cabo onde você segura. Aqui imagina que aqui tem a garrafa, aqui é o abridor o abridor de garrafa. Você coloca o abridor e levanta. Quando você faz esse movimento, você está fazendo a partir do seu ponto da força potente, a força que você faz. Onde você encaixou aqui atrás é o ponto de apoio. E aquela beiradinha aqui da garrafinha, da garrafa, da tampinha, onde você empurra para cima, é a força resistente. A força que está segurando para não sair e que você vence ela. E o último tipo de alavanca é a interpotente, onde a força potente, a força que você faz, está entre a força resistente, a força do objeto que você vai mover, fazer alguma coisa, e o ponto de apoio, a força que você faz fica no meio. É o caso daquele pegador de macarrão, né? Você vê que ele é fechadinho aqui atrás, aquela volta que ele dá é o ponto de apoio. Você segura ele no meio, fazendo a força ali, e move a ponta dele, que é onde você segura o macarrão, que é a sua força potente ali, o macarrão. Cortador de unha é a mesma coisa, você aperta ali no meio, ele é preso atrás, você aperta ele no meio e corta a unha na pontinha. E o caso da pinça, a parte de trás da pinça onde é preso é o seu ponto de apoio, está tudo preso ali. A parte da frente onde você vai usar para pegar alguma coisa com essa pinça é a força resistente, a força do objeto ali que você tem que vencer ela. E a sua força potente é onde você segura na pinça. Você pega ali no meio e puxa. Então você faz força ali no meio para poder vencer essa força de resistência que está aqui na frente. Certinho, pessoal? Esse conteúdo, gente, das alavancas é muito nome. A gente tem que guardar o principal. A alavanca é uma máquina simples que consegue multiplicar a força que você aplica. Se você faz uma força no valor de 2, a alavanca consegue multiplicar essa força e no final dela existe uma força, por exemplo, de 4. 2, 3, 4 vezes às vezes mais do que a força que você fez.
Então, se por exemplo ela empurrar uma pedra, você teria que fazer uma força gigantesca, às vezes não daria conta. Com uma alavanca você consegue fazer uma força muito menor e dar conta de fazer esse serviço. Então a gente tem que guardar principalmente isso. A alavanca ela facilita o trabalho. Como que ela facilita? Aumentando a força que você faz. Você faz uma força, só que a alavanca multiplica essa força. Ela consegue deixar essa força maior para fazer o trabalho acontecer. Ela tem 3 elementos: a força-resistência, que é a força do objeto que você quer mover, o ponto de apoio, que é onde ela está presa, e a força potente, que é a força que você faz. E o tipo da alavanca vai depender da posição desses 3 elementos. Certinho? Então vamos ver as atividades. Quais os elementos que compõem uma alavanca? Aí, ó. Só falar. Ela tem 3. O nome dos 3. 2. Quais são as posições dos pontos de ação? Aqui no caso o ponto de ação é a força potente. O ponto de resistência, que é a força resistente. E o ponto de apoio nos 3 tipos de alavanca. A gente falou, lembra que diferencia? A alavanca interfixa está num local, a alavanca interpotente está na outra, a alavanca interresistente está outra. Só colocar o nome da alavanca e qual que está entre qual. Simples. E número 3, diferenciar uma máquina simples de uma máquina composta. Como que é a máquina simples? Como que é a máquina composta? Super simples também. Certo, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, sabe, é só me chamar. Não deixem de fazer as atividades. Bora lá!